Boa noite a todos e todas. Seguindo nossa aula de direito constitucional para as carreiras policiais e para o Corpo de Bombeiros, nós vimos aqui o artigo 5º, falamos ali o inciso 56, que são as provas obtidas por meios ilícitos, são inadmissíveis. Foi isso que nós paramos na última aula, tá? Provas obtidas por meios ilícitos, por exemplo, grampo telefônico sem autorização judicial, uma prova obtida por meio de tortura, ou uma confissão, ou por meio da tortura, né? Um ingresso num imóvel, numa casa, sem autorização judicial, e aí colhe provas lá, até mesmo droga e armas, por exemplo, né? Só que se não tinha autorização judicial, são provas obtidas por meios ilícitos, né? Esses são alguns dos exemplos, né? Quebra sigilo fiscal, por exemplo, é outro exemplo, sigilo bancário, sem autorização judicial, e dentre tantos outros, tá? Essas provas, quando são obtidas dessa forma, elas anulam todas as provas que decorrentes, para vocês terem ideia do que acontece no processo, né? Tanto o processo judicial criminal, né, ou civil, quanto até mesmo num processo administrativo disciplinar, aí, se um dia quando vocês forem policiais, né, se tudo der certo nessa aprovação nesse concurso, daqui a pouco estarão respondendo um processo administrativo disciplinar por algum motivo, e lá naquele processo pode ter uma prova aí, obtida por meio ilícito e anula todas as decorrentes, tá? Chama teoria dos frutos da árvore envenenada, tá? Se a árvore está envenenada, ela envenena todos os frutos, os seus frutos, tá bom? Então, essas provas é como se não existissem, mesmo que sejam encontradas, tá? Outro inciso aqui que fala que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso aqui, o trânsito em julgado, é quando não cabem mais recursos judiciais, né? Todas as esferas judiciais já foram buscadas ali pelos acusados, né? Falando de processo penal. E aí teve um caso bem interessante aí que o STF, por um tempo aí a Justiça, o STF entendia que a condenação em segunda instância aí no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, já era suficiente para começar a cumprir a pena privativa de liberdade. E mudou-se, né, esse entendimento. O STF mudou justamente com base nesse inciso aqui, né, porque não faria sentido prender alguém se essa pessoa ainda é considerada inocente, mesmo que ela tenha sido condenada por um juiz de primeira instância e por um tribunal de segunda instância, né? Se essa pessoa tem direito a recorrer ainda, se recorreu, né, para o STJ, para o STF, enquanto estiver tramitando o processo judicial, ele é inocente. Isso aqui é um direito fundamental que está aqui. Se é inocente, não faz sentido prender uma pessoa inocente, tá? Existe a possibilidade de prisão preventiva, que nós veremos no Código de Processo Penal, mas ainda não é, a prisão preventiva não caracteriza uma prisão, então, definitiva, né? Que seria após o trânsito em julgado, que quando realmente conclui-se aí que a pessoa é culpada, tá? O Poder Judiciário chega a essa conclusão. Outro inciso, civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Civilmente identificado é a pessoa que apresenta um documento de identidade com foto, né? Que apresenta para a polícia, ela não diz aqui que não pode ser submetida à identificação criminal, que significa pegar aquela pessoa e levar até uma delegacia de polícia para verificar lá suas impressões digitais, né? E no sistema policial, né? Se aquela pessoa é ela mesma, né? Que ela está alegando. Então, é um abuso de autoridade um policial pegar alguém que apresentou uma identidade legível, né? Que bem no finalzinho diz assim, ó, salvo nas hipóteses previstas em lei. Tem uma lei que fala disso, tá, pessoal? E essa lei, ela diz lá que se a identidade, se eu como policial, eu abordo alguém e essa identidade é muito antiga, a identidade era criança ainda, né? E o cara já tem, sei lá, 30, 40 anos, tu não consegue identificar a pessoa. Ela tem indícios de rasura, né? Indícios de falsificação, aí é o caso de levar para a delegacia. Mas se é uma identidade que está em condições, atualizada, né,
que tu consegue identificar que aquela pessoa é ela mesma, se levar para uma delegacia é abuso de autoridade, tá? Porque ela está civilmente identificada através da sua identidade. Os atos processuais, que é o próximo inciso, né, é que a lei pode restringir, né, a publicidade dos atos processuais somente em caso de defesa da intimidade ou interesse social. Tá? Aqui está falando de processo judicial. Tá, pessoal, os processos judiciais eles são públicos em regra. Por isso é que as audiências do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, são televisionadas, né? Estão na internet, lá tem um canal, justamente porque as audiências são públicas, a regra geral é isso. Então, se tu estiveres passando pelo fórum, por exemplo, e tu tiveres interesse em entrar numa audiência, tu bate na porta e pede licença para o juiz, e se não for o caso de segredo de justiça, que é o finalzinho que fala aqui, defesa da intimidade ou interesse social, que são casos de interesse de segredo de justiça, o juiz será obrigado, né, ele é obrigado a deixar que as pessoas entrem. O exemplo do tribunal do júri, qualquer um, né? É muito comum as pessoas entrarem para vir no tribunal do júri, né? Mas é praticamente todas as audiências. Exemplos aqui de intimidade, defesa da intimidade. Nós temos aí processo, isso aqui é tanto para processo civil quanto para processo penal, tá? Defesa da intimidade, exemplo, é direito de família. Vara de família, né? Separação, divórcio, guarda de filho, adoção, né? Todos esses processos que correm em vara de família não dizem respeito à sociedade. Por isso que elas não são públicas, é que é segredo de justiça. Então, se tu quiseres assistir uma audiência na vara de família, o juiz certamente não permitirá, porque justamente para defender a intimidade das pessoas, tá? E também audiências criminais aí, para crimes como estupro, e outros crimes sexuais no geral, né? E outros crimes que tem segredo de justiça, como quando tem crimes de sonegação fiscal e algumas outras coisas. Mas pensa nos crimes sexuais, então a defesa da intimidade é muito forte, né? Então as pessoas não são autorizadas aí a ingressarem, né, numa audiência para ver esses crimes, aqueles atos processuais que correrão na audiência, tá? Mas a regra geral, não esqueçam, é a publicidade, mesmo em processos criminais. Alguns crimes, como os crimes sexuais, é que o judiciário, o poder judiciário, o juiz que estiver ali, né, ou a juíza, determina que quem estiver na sala saia, inclusive estagiários, pessoal do direito que está fazendo faculdade, né? Quando eu estava fazendo faculdade, um dia eu estava assistindo umas audiências ali criminais e teve um caso de uma menor de idade que tinha sido estuprada, uma criança, e a juíza me mandou eu sair na hora da sala, porque era segredo de justiça, tá? Prisão. Ninguém é preso. As possibilidades aqui, ninguém será preso em flagrante delito. Todas as polícias prendem em flagrante delito, né? Todas as que estão no artigo 144 da Constituição. Inclusive, qualquer do povo pode prender em flagrante delito. A polícia deve e qualquer do povo pode, né? Se chama prisão civil, civil, né? A pessoa ali, tu tá passando, tu não és policial, mas tu vê um crime acontecer, tu podes prender aquela pessoa, tá? Aquele criminoso. Pode, mas não é obrigado, a polícia deve. Então, isso é flagrante delito, é aquele quando no cometimento do crime tá acontecendo o crime naquele momento e a polícia vai lá e prende, tá? Ou por ordem escrita fundamentada do Poder Judiciário, que são os conhecidos mandados de prisão, né? Sai mandado de prisão ali, que fica no Banco Nacional de Mandados de Prisão, né, que é um sistema, e aí, por exemplo, a polícia ostensiva, por exemplo, a polícia militar, a brigada militar tá trabalhando, ela vê uma pessoa, um indivíduo, né, aborda, pede os documentos, consulta e tem lá o mandado de prisão em aberto para ela, né? Daí a brigada militar, por exemplo, nesse caso, esse exemplo que eu dei, ela pega essa pessoa e conduz até a polícia judiciária, que é a polícia civil aí, ou a polícia federal, se for um crime federal, né, para apresentar aquela pessoa lá que foi presa, né, por ordem judicial, tá? Tem dois exemplos, então, é flagrante delito ou ordem judicial, salvo duas exceções: transgressão militar ou crime militar, tá? Então, as transgressões militares, elas são puníveis ali com prisão, inclusive pelo próprio comandante do quartel, que não é uma autoridade judiciária. Então pensa assim, ó, o crime militar é o judiciário também, são crimes militares, tem o Código Penal Militar, e são juízes que trabalham militares que prendem, mas tá aqui, a gente considera,
mais como uma decoreba, porque o crime militar é um juiz que prende também, tá? Mas a transgressão militar, sim, é o comandante do quartel, tá? Então, que foge à regra, então, da autoridade judiciária do juiz, que ele é uma autoridade administrativa, ele não é judiciário, é um comandante do quartel, tá? Quando alguém é preso à prisão, que é um próximo inciso, a prisão de qualquer pessoa, ela deve ser comunicada aí, e o local onde se encontra, imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou pessoa por ele indicada, tá? Isso aqui são direitos aí dos presos, né? Polícia Militar ou Polícia Civil, PRF, PF, qualquer um que prenda, né? Prendeu a pessoa, imediatamente o juiz deve ser comunicado. E o preso, né, tem direito a escolher ali, ligar para um familiar ali para acompanhar ali, né? Ou alguém que ele queira, tá? Esse imediatamente aqui é diferente daquele... O auto de prisão em flagrante, que é o delegado que lavra, né? Ele tem até 24 horas para encaminhar o auto de prisão em flagrante para o Poder Judiciário. Até 24 horas. Mas a prisão em flagrante, a prisão deve ser comunicada imediatamente. Por isso que tem plantão judiciário. Tem juízes que fazem plantão 24 horas. E servidores, né? Para ser comunicado já, ó, teve a prisão aqui, tem... Fulano de tal foi preso pelo crime tal. E aí, em 24 horas, a autoridade, que é o delegado de polícia, tem para encaminhar o auto de prisão em flagrante, tá? Para o Poder Judiciário. O preso deve ser informado dos seus direitos, bem que nem filme americano que a gente vê, né? Dentre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado, tá? Isso aqui gera nulidade da prisão, inclusive, né? Quando tu prendes, quando a polícia ostensiva, principalmente a Brigada Militar ou a PRF, prendem alguém em flagrante, deve dizer ali, na hora da prisão, dizer que ele deve permanecer calado, tem direito a permanecer calado e tem direito ao advogado, tá? Esse permanecer calado é um direito constitucional para evitar a autoincriminação. Ninguém é obrigado a se autoincriminar, tá? Então, já vi prisões em flagrante caírem, né, serem revogadas, aí, anuladas judicialmente por conta da falta essa de dizer para o preso que ele tem esse direito de permanecer calado, tá? E ser acompanhado por advogado. O preso tem identificação, outro inciso, tem direito à identificação dos responsáveis pela prisão e pelo seu interrogatório, tá? Então, não adianta querer esconder o nome, botar touca na cara, a hora que tu prende o preso, aquelas balaclava, né, que se usa na cara para tapar a cara, não adianta, pessoal, como policial, porque o preso tem direito a ser, ele é um direito constitucional, ele sabe quem é o policial que o prendeu, tá aqui, tá? E quem fez o seu interrogatório na delegacia de polícia, né? O delegado de polícia ali e os agentes de polícia que estão ali, os escrivães da Polícia Civil, da Polícia Federal. Então, não adianta botar touca na cara, balaclava, porque o preso vai saber. Tá aqui, é um direito dele, tá? Óbvio que o preso não sabe onde é que a pessoa mora, o policial mora, telefone, esse tipo de coisa, né? Mas a identificação, quem é o policial que prendeu, ele sabe, tá? Prisão ilegal é imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, tá? Qualquer tipo de prisão que... como esse exemplo que eu dei, de não falar ali os direitos do preso, ou uma prisão em que o policial, por exemplo, ingressou numa casa, né, numa residência sem autorização judicial, né, e o juiz olha assim, mas por que ingressou na casa? Não, mas eu entrei na casa, tinha 50 quilos de cocaína. Tá, mas tu tinha autorização judicial para entrar? Não, tu deu flagrante delito, tu viu o cara vendendo droga na casa dele? Não vi. Não é nem caso de flagrante, nem caso de mandado judicial. Cai a prisão na hora. É um caso de prisão ilegal, tá? Por enquanto é isso, tá, pessoal? Tá terminando o tempo. Próxima aula a gente segue, então, esses incisos aqui que falam sobre direito penal, aqui que são muito importantes para os nossos concursos policiais, tá? Forte abraço.